Matusalém foi o homem que viveu mais tempo na terra, atravessando séculos enquanto o mundo ao seu redor se tornava cada vez mais sombrio. Último de uma linhagem de homens justos, ele seguiu fiel a Deus, mesmo quando poucos o faziam. Ao lado de seu neto Noé, ele viu sinais do que estava por vir e manteve viva a esperança de uma promessa divina. Esta é a história de Matusalém, que com sua vida simples e cheia de fé, deixou um legado que atravessa gerações. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Matusalém nasceu em uma época de inquietação. Seu pai, Enoque, era conhecido por sua devoção singular e por caminhar lado a lado com Deus, em tempos onde a bondade se tornava cada vez mais rara entre os homens. A chegada do menino foi vista como um presente divino, e Enoque, sempre atento aos sinais do alto, percebeu algo de diferente no filho. Havia uma calma em seus olhos que sugeria que ele traria um significado profundo para a sua geração, algo além da compreensão imediata. Enoque, desde cedo, dedicou-se a ensinar ao filho as palavras e os segredos do Altíssimo, mostrando-lhe como se afastar do mal que crescia ao redor. O pai narrava histórias antigas sobre a criação do mundo, a beleza do jardim do Éden e as promessas de Deus aos justos, plantando no coração de Matusalém a importância de manter-se íntegro. Havia, porém, uma sensação que pesava no ar. Os anciãos diziam que tempos sombrios estavam por vir, mas assim como Enoque, Matusalém era visto como uma luz em meio às trevas. Conforme crescia, Matusalém observava o exemplo do pai que, aos 365 anos, teve um fim misterioso. Enoque simplesmente desapareceu. Os homens diziam que ele havia sido levado por Deus. Sem entender completamente, Matusalém se via agora com a responsabilidade de continuar a trilha deixada pelo pai. Cada lembrança, cada ensinamento ecoava em sua mente como uma missão a ser cumprida. E assim, ele caminhava imerso em seu propósito, enquanto o mundo ao redor se tornava cada vez mais sombrio, aguardando o que ainda estava por vir. Depois da partida de Enoque, Matusalém se tornou um símbolo de esperança para sua família e para aqueles poucos que ainda buscavam o caminho da justiça. Ele carregava não apenas a herança do pai, mas também o peso de um mundo que parecia se afastar mais e mais de Deus. Com cada dia que passava, ele via a violência e a corrupção se espalharem como uma praga. Era um tempo sombrio, onde poucos tinham coragem de erguer os olhos ao céu em busca de orientação. Matusalém, entretanto, lembrava-se bem das palavras do pai. Enoque lhe falara que, ainda que o mal parecesse vencer, a promessa de Deus jamais falharia. Havia uma paz profunda nas memórias dos ensinamentos do pai, que ele agora tentava passar adiante, como se cada lição fosse uma semente plantada em meio ao caos. Ele sabia que manter a fé era como caminhar em terreno perigoso, mas a voz de Enoque ecoava em seu coração, encorajando-o a resistir, mesmo quando as trevas pareciam prestes a engolir tudo ao seu redor. O tempo passava e Matusalém tornou-se pai. Lameque, seu filho, herdou o mesmo olhar profundo que um dia havia sido de Enoque, e Matusalém sentia a mesma responsabilidade que seu pai tivera. Ele sabia que precisava preparar Lameque para os desafios de um mundo onde o bem estava sempre em risco de ser sufocado pela maldade crescente. E assim, dia após dia, ele transmitia ao filho o que sabia, os ensinamentos que seu pai deixara e a esperança de que, apesar de tudo, um propósito maior guiava suas vidas, mesmo que ainda estivesse escondido nas sombras. A cada ano que passava, Matusalém sentia a ausência do pai como um peso invisível, algo que o fazia buscar ainda mais a presença de Deus. Ele se lembrava do rosto de Enoque ao falar de coisas profundas, de mistérios que apenas ele parecia conhecer, e da paz que envolvia o pai, uma paz que não era deste mundo.
Enoque sempre repetia que tudo estava sob o cuidado de Deus e que o próprio Matusalém, algum dia, entenderia o propósito de cada coisa. Mas, no fundo, havia algo que Matusalém jamais conseguiu esquecer: o dia em que seu pai partira. Enoque desapareceu de uma forma tão misteriosa quanto sua vida havia sido. Matusalém procurou por ele, chamou seu nome, buscou em cada canto das montanhas e dos vales, mas não encontrou rastro algum. Foi quando ele percebeu que Enoque não havia sido retirado pela mão de um homem, mas pelas mãos do próprio Deus. Os anciãos sussurravam que Enoque fora poupado da maldade dos homens, levado para junto do Criador, como recompensa por sua fidelidade. Ao mesmo tempo em que esse desaparecimento o enchia de tristeza, também lhe trazia uma nova responsabilidade. Matusalém sabia que agora cabia a ele manter o que Enoque havia deixado. Em cada palavra que transmitia a Lameque, em cada oração silenciosa, ele buscava imitar a fidelidade do pai, certo de que o que estava por vir exigiria toda a sua fé e mais um pouco. Ele sentia nas profundezas de sua alma que algo grande se aproximava, algo que mudaria a história de todos que viviam na terra. Conforme Matusalém envelhecia, o mundo ao seu redor parecia mergulhar cada vez mais na escuridão. A maldade se espalhava pelos campos e cidades, e era difícil encontrar alguém que mantivesse o coração voltado para o bem. O ódio, a ganância e a violência se tornavam quase leis entre os homens, e o pouco que restava da bondade parecia ser sufocado pelos interesses egoístas. Era como se a terra tivesse se tornado um lugar onde apenas o pecado prosperava, e onde os justos, como Matusalém, eram vistos quase como estranhos, figuras de outro tempo. Ainda assim, ele se mantinha firme. Matusalém carregava consigo as lembranças de Enoque, as promessas antigas e as histórias que o pai havia deixado. Em sua alma, ele sabia que cada ato de bondade, por menor que fosse, ainda tinha um valor especial diante de Deus. Mas as dificuldades de resistir eram cada vez maiores. O peso da corrupção dos homens era algo que o mundo jamais havia visto. E, por vezes, ele mesmo se via cansado, sentindo o peso dos anos e o vazio que as perdas deixavam. Havia, porém, algo mais. Matusalém notava sinais que lhe causavam um frio na espinha, os comportamentos estranhos, as tempestades mais violentas, uma sensação de que algo terrível se preparava para acontecer. Os sábios e anciãos murmuravam sobre a ira de Deus, sobre um tempo de julgamento que parecia se aproximar. E embora ele não compreendesse exatamente o que estava para acontecer, sentia que seu coração se apertava como quem vê o céu nublado, prestes a desabar em uma tempestade. Em meio a esse cenário sombrio, Matusalém se apegava à esperança, mas sabia que precisava preparar sua família, precisava ensinar a Lameque e aos outros o valor da fé, como Enoque havia feito com ele. Matusalém percebia que o mundo ao seu redor se deteriorava, mas sabia que ainda havia uma tarefa a cumprir, uma missão que ele carregaria até seus últimos dias. O tempo seguia seu curso e Matusalém, já com idade avançada, viu sua família crescer. Lameque, seu filho, havia se tornado um homem, e logo Matusalém tornou-se avô. E como fizera seu pai, ele se dedicou a passar aos seus descendentes os ensinamentos que tinha recebido, os mesmos que Enoque havia plantado nele com tanto zelo. Ele sentia que, com cada ensinamento passado a Lameque e aos netos, fortalecia a única coisa que poderia resistir à maldade do mundo: a fé. Matusalém e Lameque eram homens reservados, e sua família sabia que havia uma missão silenciosa entre eles, um propósito que os mantinha sempre atentos e firmes. Matusalém observava Lameque com o orgulho contido de quem vê o futuro na próxima geração, mas também com uma sombra de preocupação. Ele sabia que os dias futuros não seriam mais fáceis do que os que ele próprio havia enfrentado.
As histórias que Lameque ouvia desde pequeno agora eram contadas aos filhos, e assim a linhagem dos justos seguia viva, como uma chama escondida em meio à escuridão. Então veio o nascimento de seu neto, Noé. Desde o primeiro momento em que olhou o menino, Matusalém sentiu algo diferente. Havia um brilho, uma pureza no olhar de Noé que o fez recordar dos dias em que seu próprio pai, Enoque, falava de promessas e da aliança de Deus. Lameque também percebia que o filho era especial. E juntos, Matusalém e ele se esforçaram para ensinar a Noé sobre o que realmente importava. A verdade que não se perde, mesmo em um mundo que parece ter esquecido completamente de Deus. Enquanto via Noé crescer, Matusalém se perguntava se ele seria a resposta para os mistérios que Enoque deixou sem revelar. Nos olhos de seu neto, ele sentia a continuidade daquilo que vinha guardando por toda a sua vida. E sabia que, assim como ele um dia ouvira seu pai, agora Noé ouvia tudo com uma atenção profunda, como se compreendesse que logo chegaria o momento de uma nova geração carregar aquela missão. O tempo avançava e as premonições que Matusalém sentia desde jovem começaram a se manifestar de maneiras mais sombrias e claras. Sinais estranhos e inquietantes apareciam no céu e na terra, como se algo se mexesse nas profundezas da criação, anunciando uma mudança iminente. Os ventos sopravam mais fortes, as noites pareciam mais escuras e, às vezes, o próprio ar ao redor parecia carregado de um silêncio pesado, um silêncio que os mais sensíveis percebiam como o prenúncio de algo muito maior. Entre as aldeias, antigos profetas e sábios começavam a murmurar sobre um julgamento que se aproximava. Diziam que Deus já não toleraria por muito mais tempo a perversidade dos homens, que ele enviaria uma purificação para lavar toda a corrupção espalhada pela terra. Matusalém, que sempre carregava um respeito profundo pela justiça divina, escutava essas profecias com um peso diferente. Ele sentia que as palavras dos profetas estavam entrelaçadas com as últimas mensagens que seu pai, Enoque, havia lhe confidenciado antes de partir para nunca mais ser visto. Em seu íntimo, Matusalém se perguntava se esses avisos não seriam, de fato, o desfecho da missão que ele e sua linhagem vinham carregando por tantas gerações. Quando estava com Noé, ele via no menino a mesma apreensão, uma compreensão silenciosa de que as histórias que escutava não eram apenas lições de moral, mas um alerta que o preparava para algo grandioso e terrível ao mesmo tempo. Cada vez que o céu se fechava em nuvens espessas, Matusalém observava com atenção e sabia que seu neto também estava observando. O olhar de Noé buscava respostas. E Matusalém, mesmo em silêncio, sabia que havia um propósito sendo cumprido ali. Ele continuava a ensinar e a observar, enquanto o mundo ao seu redor parecia dançar na beira de um precipício, aguardando a chegada do desconhecido que se aproximava mais e mais, como uma tempestade prestes a desabar. Os anos passaram, e enquanto Matusalém envelhecia, Noé se tornava um homem. Com o passar do tempo, a ligação entre eles parecia se fortalecer, como se ambos soubessem, sem precisar de palavras, que algo sagrado os unia. Matusalém enxergava no neto a mesma determinação que um dia vira em seu próprio pai, Enoque, e de alguma forma sabia que a missão que fora passada através das gerações encontraria em Noé um propósito ainda mais profundo. Noé, desde jovem, demonstrava uma sabedoria incomum, uma seriedade que o fazia parecer alheio à corrupção que devorava o mundo ao seu redor. Ele era reservado, atento, e ouvia os ensinamentos de Matusalém com a alma aberta, absorvendo cada detalhe como se entendesse que a essência daquela sabedoria seria crucial para os dias que viriam. Enquanto os homens ao redor buscavam apenas o prazer,
o poder e a violência. Noé permanecia em silêncio, observando o mundo com olhos de alguém que sabia que o tempo era curto. Em momentos de quietude, Matusalém contava a Noé sobre o desaparecimento de Enoque, sobre os mistérios que cercavam o destino do bisavô. E falava também sobre os rumores dos antigos, sobre as visões de julgamento que muitos já anunciavam. Noé escutava com o coração apertado, mas com uma certeza que parecia nascer das profundezas de sua alma. Ele pressentia que faria parte dessa história, que os sinais sombrios ao redor eram um chamado para ele. Com o passar dos anos, Noé tornou-se pai, e sua própria família começou a crescer como se o tempo estivesse apressado, preparando o caminho para algo que Matusalém, em seu íntimo, já sabia ser inevitável. E assim, mesmo sem respostas claras, o ancião continuava a guiá-lo, cada vez mais seguro de que Noé carregava em si uma missão maior, uma responsabilidade que desafiaria não apenas a força de sua fé, mas o destino de toda a humanidade. Matusalém, com seus muitos anos, era agora uma figura de respeito entre os homens. Não havia quem não soubesse de sua longevidade extraordinária, algo que para muitos era um mistério, quase como um sinal dos céus. Ao longo de quase um milênio de vida, ele testemunhara o nascimento e a queda de gerações, o avanço da corrupção entre os homens e o enfraquecimento dos laços de bondade que um dia haviam sustentado a terra. Porém, sua presença ainda era como uma âncora, um ponto de esperança para aqueles poucos que viam nele uma lembrança de um tempo mais puro, quando Enoque caminhava com Deus. Matusalém era visto como um guardião da sabedoria antiga, alguém que ainda carregava consigo o peso de tudo o que havia aprendido e vivido. Entre os anciãos, ele era uma voz que inspirava respeito e cautela. Mesmo sendo um homem de idade avançada, ele continuava atento, especialmente ao lado de Noé, seu neto, que agora era também respeitado por sua retidão e seriedade. Os dois caminhavam juntos pelo campo, observando os sinais do céu e discutindo as antigas promessas de Deus. Noé, que ouvira tantas histórias e premonições, sentia o peso daquela jornada ao lado do avô. E o mundo, mergulhado em caos e violência, parecia cada vez mais próximo de um ponto sem retorno. Noé, agora adulto, já não era apenas o neto de Matusalém, mas um homem que carregava consigo a marca da mesma retidão que seu bisavô, Enoque, um dia exibira. Matusalém via essa transformação em Noé com um misto de orgulho e apreensão. Ele sabia que os dias escuros estavam se aproximando e que Noé, apesar de sua juventude, já carregava um fardo pesado demais para a maioria dos homens. Muitas vezes, quando o silêncio da noite os envolvia, Matusalém falava ao neto sobre a paciência de Deus e sobre as promessas que ele fizera aos justos. Noé ouvia com atenção, como se cada palavra fosse um segredo precioso, algo que ele precisaria lembrar nos momentos mais difíceis. O tempo de Matusalém estava chegando ao fim. Com 969 anos, ele sentia que seu corpo, agora pesado e cansado, o chamava para o descanso. Mesmo assim, ele se mantinha firme, atento aos sinais e principalmente ao que ainda precisava transmitir a Noé. Naquele ano, a atmosfera parecia diferente. Havia uma inquietação na natureza, como se o próprio mundo estivesse à beira de um acontecimento inevitável. Matusalém percebia os ventos mais fortes, o céu com nuvens densas e sombrias, e a própria terra parecia esperar. Noé, que agora compreendia a gravidade das palavras do avô, passou a se preparar em silêncio, seguindo o que sentia em seu coração e nas instruções de Deus, que começava a se revelar a ele. Matusalém o observava com uma mistura de satisfação e pesar, sabendo que sua longa vida o havia conduzido até aquele exato momento, o instante em que deixaria Noé preparado para o que viria. Ele entendia, no fundo de sua alma, que sua missão estava completa.
e que em breve seria Noé quem teria de carregar o fardo da esperança em um mundo que desmoronava. Então, no mesmo ano em que os céus pareciam mais carregados do que nunca, Matusalém partiu. Sua morte, silenciosa e serena, ecoou como o último aviso. O mundo, que mal percebia a perda de um homem tão raro, mal imaginava que com sua partida um novo ciclo estava prestes a se iniciar, um ciclo que Noé teria que enfrentar, sozinho, com sua fé e sua coragem como únicos companheiros. Com a partida de Matusalém, Noé sentiu o peso da responsabilidade cair sobre ele de uma vez por todas. Aquela presença constante e sábia que sempre guiou seus passos e o preparou para o que viria, agora estava apenas nas lembranças e nos ensinamentos que ele carregava no coração. Os dias após a morte de Matusalém foram silenciosos, e Noé passava horas refletindo sobre tudo o que havia aprendido, sabendo que o momento que seu avô temia e profetizava estava se aproximando. Logo, as instruções de Deus começaram a se tornar claras para Noé. Em sonhos e visões, ele entendia que um grande julgamento estava prestes a se abater sobre o mundo, e que apenas ele e sua família seriam poupados. Havia algo de amargo e solitário nessa revelação. Mas Noé sabia que era sua responsabilidade cumprir o plano de Deus e construir a grande arca que preservaria a vida. Dia após dia, ele se dedicou à construção. Cada golpe de martelo era como um eco da promessa que carregava. Os curiosos vinham e o observavam com zombarias, incapazes de entender o propósito de sua tarefa. Mas Noé, firme na fé que herdara de seus antepassados, persistia, guiado por uma força que ia além da compreensão humana. Ele sabia que, de algum modo, estava dando continuidade ao legado de Matusalém e de Enoque, e que a missão de sua linhagem estava prestes a se cumprir. A arca de Noé, imensa e sólida, começou a ganhar forma diante dos olhos perplexos de todos. Dia após dia, o barulho da construção ecoava pelo vale, um som que marcava o fim de uma era. Noé, ao lado de seus filhos, trabalhava com a convicção de quem sabe que não há tempo a perder. E enquanto avançava na construção, as memórias de Matusalém e Enoque lhe davam forças. Ele carregava consigo as vozes de seus antepassados, como se cada gesto seu fosse um eco das gerações passadas. Então começaram a chegar os animais. Eles vinham aos pares, como que guiados por uma força invisível, e sob o olhar atônito da multidão, entravam na arca sem hesitar. As pessoas, confusas e divididas entre o medo e a zombaria, olhavam para Noé com descrença, incapazes de compreender a seriedade do que estava acontecendo. Mas Noé, com o coração em paz e a mente fixa na promessa, apenas continuava. Quando a arca finalmente ficou pronta e o céu começou a escurecer com nuvens pesadas, Noé reuniu sua família e entrou na grande embarcação. Era como se, ao cruzar aquela porta, ele estivesse carregando consigo não apenas a esperança de uma nova vida, mas o legado dos justos que vieram antes dele. Noé sabia que dali em diante sua vida e a de sua família dependeriam da fé e da promessa que Deus havia feito aos seus ancestrais. E assim, a história de Matusalém encontrou seu desfecho nas águas que logo cobririam a terra. Ele, que viveu para ver a era dos homens e dos sonhos de seu pai, agora repousava na memória de Noé, que carregava o futuro nas mãos enquanto os primeiros pingos de chuva caíam do céu, selando o destino de todos. Enquanto a arca se fechava, protegendo Noé e sua família, a memória de Matusalém e de sua longa vida permanecia viva. Ele, que viveu quase um milênio, foi um símbolo de paciência e perseverança. Alguém que permaneceu fiel em um mundo que se distanciava cada vez mais de Deus. A história de Matusalém nos lembra que a vida, por mais longa que seja, tem um propósito profundo quando alinhada com os valores certos. Ele esperou e confiou,
plantando sementes de fé naqueles que viriam depois, mesmo sem ver o desfecho de sua missão. Matusalém nos ensina que a paciência é mais que uma virtude. É a coragem de acreditar que o bem tem um valor eterno, independentemente dos tempos difíceis. Ele sabia que, apesar da corrupção ao seu redor, Deus mantinha sua promessa, e esse entendimento o sustentou até o fim. Enoque, seu pai, lhe transmitira o segredo de caminhar com Deus em silêncio e fidelidade. Matusalém passou esse legado a Noé, que enfrentaria o desafio mais sombrio de sua geração. Ao olhar para a vida de Matusalém, vemos o poder de uma fé que resiste, silenciosa, mas inabalável. Ele não precisou ver o dilúvio para saber que sua vida tinha um propósito. E sua história nos inspira a sermos constantes e fiéis, a mantermos a esperança mesmo quando o mundo parece caminhar na direção oposta. A história de Matusalém, que se estende até Noé, é um lembrete de que Deus cumpre suas promessas e que nossa missão é confiar e permanecer firmes até o fim, sabendo que nossas ações e nossa fé podem passar por gerações, tal como a vida de Matusalém ecoou através dos séculos. Se você gostou da história de Matusalém e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.